Este programa é livre para todos os públicos. Hoje é o Kairos Salvista. A palavra Kairos significa tempo de graça. E como diz Santo Agostinho, a graça só passa uma vez. Fale para o seu irmão que está do seu lado. A graça só passa uma vez, meu irmão e minha irmã. Vão vir outras graças, mas a graça de hoje é de hoje. Então abraça essa graça. E você que está acompanhando o Kairos Salvista pela TV Canção Nova, também a graça só passa uma vez para vocês. E nós somos a família salvista, a Fraternidade Jesus Salvador. Nós temos o fundador, o Padre Gilberto, que agora é servo de Deus. E se Deus quiser, ele será beatificado daqui a um tempo e santo. E nós podemos ver os frutos de Deus. Nós temos como carisma o louvor de Deus que vem do impulso do Espírito Santo. Aquele coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. A experiência que você já fez do batismo no Espírito Santo que provocou esse transbordar, esse louvor. Por isso, para nós salvistas, é uma alegria estarmos aqui na Canção Nova, porque o salvista canta um canto novo, uma canção nova no Espírito Santo. Então, fale mais uma vez para o seu irmão que está do seu lado. Hoje é tempo de graça para você. É o Kairos Salvista. Diga, hoje é tempo de graça para você, para a sua família, para a sua paróquia, para a sua comunidade, pois estamos vivendo o Kairos Salvista. Então, queridos irmãos, nós estamos meditando esse itinerário dos discípulos de Emaús, Lucas, no capítulo 24. Discípulos de Jesus, claro, eles não faziam parte do grupo dos 12 apóstolos, mas eles eram seguidores de Jesus Cristo. Eles estavam no entusiasmo, porque diziam eles que Jesus era um profeta que tinha ações de poder. A sua palavra era uma palavra poderosa e transformadora, mas de repente, esses homens estão retornando a Emaús totalmente decepcionados. E é isso que nós queremos meditar hoje, porque houve uma transformação. Como vai haver uma transformação na sua vida hoje? E claro que essa transformação não é apenas um esforço humano, não é aquele desejo de dizer, não quero ser transformado, também, mas é um esforço humano acompanhado pela graça de Deus. Então, quando os discípulos estavam caminhando, o que aconteceu? Jesus se aproximou deles. Essa aproximação de Deus na vida daqueles que estão tristes, desanimados. E Jesus começa a perceber algo. Claro que Jesus, ele percebe, ele conhece todas as coisas, mas ele percebeu uma doença espiritual, que é a tristeza. A tristeza que tem assolado muitos nos nossos tempos. Homens com rostos tristes. E Jesus pergunta, por que estás tristes? Claro que Jesus sabia o motivo. Mas Jesus quer que os discípulos abrem a boca e falem o motivo da tristeza. Jesus, como médico dos médicos, ele já toca na ferida, ele já toca na doença. Ele não vai falar de outras coisas, ele detecta a tristeza. Eu lembro quando estava no noviciado, primeiro ano, na minha época era o primeiro ano. Então, claro que houve toda aquela mudança radical na minha vida. O desafio do noviciado, o acordar cedo, o dormir cedo, aquela vida disciplinada que eu não tinha.
claro que houve uma reação em mim, no meu corpo. E lá para os meados de setembro, eu estava com uma dor de estômago tão forte que me levaram ao médico. O médico olhou para mim, deu 3 tapinhas aqui no meu estômago e falou: é úlcera. Eu digo: esse médico é bom. Ele detectou na hora a doença. É claro que teve os exames que mostraram que realmente eu estava com uma úlcera. Fui curado, graças a Deus. Não tenho problema de estômago. É só para dizer que quando o médico é bom, ele detecta. Imagina o médico dos médicos. Ele detecta a doença. E a doença que eu estou falando hoje é essa doença da tristeza que gera tantas outras doenças. E qual é a causa da doença dos discípulos de Emaús? Qual é a causa da tristeza? E eles contam: as autoridades religiosas crucificaram Jesus. Ou seja, nós esperávamos o Salvador, o Libertador, mas Jesus foi morto, crucificado. E nós podemos entender, queridos irmãos, aqui que os apóstolos, ou melhor dizendo, os discípulos de Emaús, estão em luto. Podemos dizer os apóstolos também, porque todos ficaram em lutos. Os discípulos experimentaram e viveram a tristeza da morte de Jesus. E a palavra mais forte, a causa da tristeza, porque Jesus foi crucificado. Nós temos aqui uma cruz que mostra o que realmente aconteceu. Nós sabemos que não foi por acaso que Jesus foi crucificado. As autoridades religiosas da época sabiam que crucificando Jesus, eles iriam destruir Jesus, a sua palavra e os seus discípulos. Era o único meio que eles tinham. Claro que isso é tudo de inspiração diabólica para destruir o Filho de Deus. Nós podemos até nos lembrar quando toda Jerusalém gritou: crucificam. Não era somente as autoridades religiosas, mas toda Jerusalém gritou: crucifica-o, crucifica-o. É como uma inspiração diabólica para levar o Filho de Deus à humilhação. Não é somente a dor física de Jesus na cruz, mas queria humilhar verdadeiramente Jesus. Talvez eles pensaram: se nós matarmos Jesus na cruz, porque está escrito, todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito, vai ser o modo de acabar com isso, destruir Jesus. Então Jesus morrendo na cruz, ele não morreu somente na cruz, mas os discípulos morreram com ele. Os apóstolos morreram com ele. A fé dos apóstolos foi apagada naquele momento. É interessante que a cruz é tão poderosa que vai furar os olhos da inteligência, da alma dos discípulos. Nós sabemos que a inteligência é uma faculdade da alma, com uma vontade, com uma memória. E a inteligência foi totalmente cegada pela morte de Jesus na cruz. Os apóstolos ficaram perdidos, eles não viram mais nada. Está aí, irmãos, a causa da tristeza dos discípulos de Emaús e de todos os apóstolos e de todos os discípulos ali que entraram com Jesus em Jerusalém aclamando: Hosana, Rei dos Reis, Filho de Davi, Ele é o Libertador, Ele é o Messias. Todos eles foram, de algum modo, mortos na
cruz com Jesus. Mas o que a cruz matou na vida dos discípulos de Emaús? A fé. Matou a fé, a esperança. Porque eles esperaram tanto em Jesus. Eles são testemunhas do ministério frutuoso de Jesus. Eles viram milagres. Imagina ver um milagre. Sobretudo ali o mais próximo da morte de Jesus foi o milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro, 4 dias morto, sepultado, cheirando mal, e de repente Lázaro sai do túmulo. Que milagre extraordinário. Então os discípulos viram os milagres, as palavras poderosas que saíam da boca de Jesus. Nós percebíamos que não eram palavras humanas, porque Jesus, nós sabemos que Ele é Deus. Então quando Jesus fala, algo acontece. Do mesmo jeito que Deus falou lá no livro do Gênesis, faça-se, e tudo se fez. Quando Jesus falava, tudo se fazia. Pessoas eram convertidas, pessoas eram transformadas. Maria Madalena foi liberta da escravidão, do diabo, do pecado, porque a palavra de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é uma palavra poderosa e criadora. Então esses discípulos viram isso, eles se encheram de esperança, se encheram de sonhos, mas a esperança deles ainda era uma esperança temporal. Eles não tinham ainda pensado no reino de Jesus de modo exato, daquilo que Jesus falava, mas eles pensavam num reino temporal. Ou seja, Jesus vai nos libertar das garras dos romanos. Então Jesus vai ser um revolucionário. Mal sabia eles que Jesus sim é o Messias, mas é o Messias segundo o profeta Isaías 63, o servo, que vai tomar sobre si todos os nossos pecados. Então eles fazem essa experiência com Jesus. O coração deles se enche de esperança, mas a cruz vem acabar com tudo. Acabou. Ele morreu. Eles estavam caminhando, eles estavam vivos, mas eles estavam mortos na fé. Eles esperavam tanto, e a cruz, queridos irmãos, veio cegar a inteligência dos discípulos de Emaús. Por isso que Jesus vai dizer: ó gente sem inteligência. Eles não tinham inteligência. O motivo foi o trauma da cruz. Queridos irmãos, nós acabamos de sair de uma pandemia. E quantos sonhos foram destruídos? Quantas vidas perdemos? Quantos entes queridos enterramos? Talvez tínhamos projeto, de repente chega a pandemia e acaba com tudo. Projeto de família, projeto de faculdade, projeto de ter um trabalho. Então nosso coração está cheio de projetos. De repente, a pandemia acabou com tudo. E foi ainda mais forte. A pandemia causou um pânico, medo, tristeza profunda, porque nós, queridos irmãos, tocamos a nossa limitação humana. Pessoas morreram, pessoas guardam até hoje sequelas de tudo isso. Então tudo isso causa tristeza também. A tristeza é se afligir
por não poder satisfazer um desejo, por não obter o desejo desejado. Eu desejei tal coisa e não aconteceu. O que acontece? Eu me frustro, eu caio na tristeza. E sobretudo no nosso tempo, nós estamos tão habituados ao conforto. A droga, eu falo de todo tipo de droga, aqui a droga digital, a droga química, foi trazendo tanto prazer, alta dose de dopamina no cérebro. E o pessoal quer mais, o prazer. E o que acontece? Chega um dia que o prazer não é mais prazer. Vai virando dor e sofrimento. Então eu espero no meu cérebro uma alegria de dopamina numa quantidade 100. Aí chega uma quantidade 10. O que acontece? Eu fico triste. Eu fico frustrado. Eu não quero mais viver. Nos meus atendimentos é o que eu mais escuto. Isso me causa um certo espanto. Já faz 16 anos que eu sou padre. Ultimamente, estou escutando de jovens. Padre, não quero mais viver. Não tenho mais alegria. Digo, mas você é jovem. Porque quer esperar algo que não existe. Ou então ansiedade. Ou estou ansioso. Ansioso de quê? A vida é normal, amanhã vai ter... Se tudo normal, você vai para a escola, você vai depois voltar para você da sua família. Não, mas eu estou ansioso. Ou seja, queridos irmãos, a pandemia causou muito mal, mas acredito que o maior mal que a pandemia causou foi a tristeza. E claro que essa tristeza vai vir murmurações, reclamações, vai perdendo o desejo de viver. E o que vai acontecendo? O meu coração vai ficando frio, endurecido. Eu vou ficando uma pessoa amarga. Os meus olhos ficam cegos. Os olhos da alma, eu não vejo mais nada. Eu sou lento para entender. Então eu fico preso nas minhas dúvidas. Eu não acredito mais em nada, não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais naquilo que a igreja fala, que a igreja prega. Não acredito mais em nada. Eu não quero mais. Eu mergulhei numa escuridão profunda. Queridos irmãos, os discípulos de Emaús experimentaram a noite. Para quem tem medo de escuro, sabe o que é isso? Eles estavam na sombra, na noite. Não somente a sombra externa, mas a sombra interior. O rosto dos discípulos de Emaús eram tristes. Não tinha brilho. O padre Gilberto, nosso fundador, servo de Deus, ele dizia: durante o andar da noite escura da fé, a conversão deve ser constante e diária. Oxalá possamos, o mais rápido possível, sair do nosso casulo. Então o padre Gilberto ele falava também dessa noite que às vezes nós experimentamos. Interessante que o exemplo do nosso fundador, como um homem constante, já nos dá um remédio para sairmos da tristeza. Essa constância. Eu não recuo. Eu vou para frente. Eu não vou para trás. Eu quero sair dessa tristeza. Diga comigo: Senhor Jesus, Tu és a luz do mundo. Me tira das trevas, da escuridão, da minha tristeza.
Então, se Jesus é o médico, Ele mostra a doença, mas Ele também dá o remédio. E preste muito bem atenção, porque tem o remédio. E o remédio é nesse itinerário dos discípulos de Emaús. Jesus se aproxima e Jesus começa a falar. O remédio aqui é a palavra de Deus. Jesus fala. Jesus abre a boca. E Jesus fala de quê? Fala das Santas Escrituras. Mas não basta somente Jesus falar, nós temos que escutar. Porque falar, Jesus fala, não é verdade? Jesus fala em todos os acontecimentos. Ele é a palavra que se fez carne. Então essa palavra nós podemos encontrar de modo todo especial nas Santas Escrituras, mas também essa palavra está em todo lugar. Deus fala, mas o escutar é diferente. Nem todo mundo escuta. É o parar para escutar. Por isso que a oração cristã ela não começa com o homem falando, ela começa com o ser humano escutando. A palavra é Shema Israel, Adonai Elohenu. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus. E para escutar, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que nós precisamos fazer um esforço. Precisa de uma colaboração. Eu tenho que mastigar a palavra de Deus. As Santas Escrituras. É bonito quando, às vezes, alguns paroquianos me convidam, padre, vem abençoar lá em casa. Aí eu chego lá, está lá a Bíblia aberta, né, bonitona. Antigamente era em cima da televisão, porque a televisão era grandona, né, tinha aquele fundão assim. No Salmo 90, vocês sabem, né? Cheio de poeira, mas está lá. Aí, se você vira a página, a outra página está limpinha, porque o Salmo 90 é a palavra de Deus, para estar aqui aberto. Nós gostamos da palavra de Deus. Mas se eu não ler, e se eu não mastigar esta palavra, manducar, se essa palavra não entrar no meu coração, vai ser apenas um livro sagrado. Não vai ser a palavra viva. Então tiremos as Bíblias da televisão e comecemos a ler. É ler mesmo. Padre, eu não sei por onde começar. Então medite no Evangelho do dia. A liturgia é tão organizada. Todo dia tem um Evangelho. E todo dia você pode mastigar essa palavra de Deus. E essa palavra de Deus, como eu falei, é uma palavra criadora, é uma palavra que vai agindo no meu coração e vai me transformando, vai me curando, vai me fortificando. Nós temos o exemplo de Marta e Maria. Maria, no capítulo 11 de Lucas, versículo 39, se sentou aos pés de Jesus e escutava a sua palavra. Depois Jesus vai dizer, ela escolheu a melhor parte. Mas às vezes nós nos perguntamos, mas será que é verdade mesmo? Será que não é uma perda de tempo eu ficar ali escutando Jesus, nessa posição de ler, de mastigar a palavra de Deus, de degustar essa palavra? Será que não é uma mentira? E nós caímos nessa tentação. E por isso, queridos irmãos e irmãs, nós carregamos constantemente as nossas doenças. E também carregamos a nossa tristeza.
porque eu não me aproximo do remédio. Então, o que seria a minha posição? Eu colocar o meu ouvido na boca de Jesus. E como que eu posso colocar o meu ouvido na boca de Jesus? Assim, ó, lendo, abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia. Lendo os Evangelhos. E quando tem aquela palavra que solta nos seus olhos, é ali a palavra de Deus. Pare e medite. E essa palavra vai descer no fundo do seu coração para transformar todas as coisas. E quando Jesus fala, da sua boca sai um sopro. Não é difícil entendermos isso. Quando faz frio, né, nós falamos, aí sai uma fumaça. O pessoal, olha, está saindo uma fumaça da minha boca. É o ar quente. E quando Jesus ele fala, a palavra de Jesus é acompanhada do ar quente do Espírito Santo, do hálito quente do Espírito Santo. Essa palavra, queridos irmãos, é uma palavra de fogo. Por isso que os discípulos disseram: não ardia os nossos corações quando ele falava conosco no caminho? Porque a palavra de Jesus não é uma palavra qualquer, é uma palavra que vai queimando, que vai curando. Nós sabemos que o fogo também é cura das feridas, sobretudo em época de guerra, né? Quando existia algum ferimento, a cura, o remédio era o fogo, para estancar o mais rápido possível a ferida. Então, quando Jesus vai falando, é uma palavra de fogo, é uma palavra que vai tocando lá nas nossas feridas. Talvez seja uma palavra que vai nos incomodar, mas é assim o remédio. Às vezes é amargo, mas é um remédio bom e salutar. Agora nós estamos acostumados com remédio com aromas, né? Eu lembro quando era criança, o remédio era tudo amargo, mas era bom. Agora os remédios têm aroma, é gosto de morango, de framboesa. Mas o remédio bom para a vida espiritual, queridos irmãos, é um remédio amargo. Às vezes a palavra de Deus, que é fogo, vai tocar lá na nossa ferida e a gente, como aquela criança mimada, a gente vai querer empurrar a mão de Jesus, dizendo: não, não quero. Mas é aí que está o verdadeiro remédio. Essa palavra que está pedindo talvez uma conversão, essa palavra de Jesus que talvez está tocando ali na raiz da tristeza, pedindo: perdoa. Ah, mas eu não quero perdoar. Nós sabemos que o perdão não é humano, o perdão é divino. É Deus quem perdoa. É verdade. O perdão é divino. Nós sozinhos não conseguiremos perdoar. Mas quando eu vou meditando a palavra de Deus, eu vou recebendo o hálito do Espírito Santo que sai da boca de Jesus, e Ele me dará a graça de perdoar. Ele vai tocando ali na minha ferida, na minha mágoa, no meu rancor. Ele vai me queimando, vai ardendo. Não é automático, mas a cura virá. Eu lembro, anos atrás, um testemunho de uma senhora sobre o perdão. Ela ia todo final de semana visitar um jovem na penitenciária. Isso foi lá em Fortaleza. Isso foi anos atrás, lá na 94, 95, faz tempo, hein? Eu era adolescente. Ela visitava esse jovem. Essa senhora todo dia levava um bolo. Todo dia que ela estava lá. Aí um dos cárceres falou: a senhora ama muito seu filho, não é verdade? Ela falou: não, não é meu filho. Ah, não é o seu filho? Pensei que era o seu filho. Ela falou: não, é o assassino do meu filho. Mas eu não tenho mais filho. Agora ele é meu filho. Eu perdoei.
Queridos irmãos, essa mulher, ela não faria isso se não tivesse o impulso do Espírito Santo e da sua palavra. Se ela não tivesse escutado constantemente a palavra que diz perdoa 70 vezes 7. Se ela não tivesse se alimentado dessa palavra de fogo, ela não iria conseguir perdoar. Talvez se fecharia na sua tristeza para sempre. Mas ela fez esse passo, impulsionada pela palavra de Deus. No itinerário também dos discípulos de Emaús, existe o remédio dos remédios, que é a Eucaristia. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus vai te curar de todas as tuas feridas, porque Ele está aqui no meio de nós. A Eucaristia quando Jesus estava no cenáculo com seus discípulos, o coração dele ardia. Foi ele mesmo que falou: eu desejei ardentemente comer esta ceia convosco. O coração dele estava ardendo, o coração de Jesus estava pegando fogo. E os apóstolos, como pintinhos, se aproximaram de Jesus, como uma galinha reúne os seus filhotinhos, né? Eles foram tocados pela flama que já ia do coração amoroso de Jesus. E o discípulo amado, que não é nada bobo, o que ele fez? Ele pôs a cabeça ali no coração de Jesus. Ele escutou as labaredas, os estralos do fogo. É tão verdade que a experiência de São João, discípulo amado, é única, porque foi o único que não traiu Jesus. Foi o único que não abandonou Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque foi o único que encostou a cabeça no coração de Jesus. E que foi tocado pela flama do coração de Jesus. O coração do discípulo amado foi incendiado pelo fogo do Espírito Santo já naquele momento. Por isso tanta graça, tanta força. Porque Jesus, Ele é uma fogueira de amor. Queridos irmãos, a Eucaristia é o remédio, porque, como diz Santo Efrem, um dos padres da igreja, aquele que come com fé a Eucaristia, come fogo e Espírito Santo. Come fogo e Espírito Santo. Se João, discípulo amado, foi queimado pelo fogo que já ia, que brotava do coração de Jesus, imagina receber a Eucaristia. Nós comemos o fogo, nós comemos o Espírito Santo na Eucaristia, porque quando Jesus vem, o Espírito vem, o Pai vem. Mas a grande pergunta é: por que não existe transformação em mim? Por que o meu coração não queima? Por que minha vida é a mesma? Por que meu rosto é sombrio? Eu sou uma pessoa que vai à missa, que comunga. Por que não existe transformação? Será que é um problema da Eucaristia? Não, não é um problema da Eucaristia. O problema está em mim. Porque quando eu me aproximo da Eucaristia, eu não dou as devidas disposições necessárias para receber o corpo de Cristo. O seu coração já está ardendo? Pergunte para o seu irmão: o seu coração já está ardendo? Já está queimando?
porque você está fazendo a experiência dos discípulos de Emaús. E o padre Garrigou Lagrange, que é um padre dominicano francês, que foi professor do Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele diz assim: cada uma de nossas comunhões deveria ser substancialmente mais fervorosa do que a anterior. De um fervor de vontade e não de sensibilidade. Cada uma, na verdade, deve aumentar a caridade em nós. Ou seja, para a comunhão ser frutuosa, eu tenho que comungar melhor todos os dias. A minha comunhão de hoje tem que ser melhor do que a comunhão de ontem. A minha comunhão de amanhã tem que ser melhor do que a comunhão de hoje. E por isso que notamos um problema. Quanto mais eu vou me tornando um paroquiano, ou um servo de grupo de oração, em vez de melhorar, eu estou piorando. Parece que a Eucaristia não está me transformando, parece que o fogo do Espírito Santo que eu recebo em cada comunhão não está me transformando, porque eu não dou as devidas disposições interiores. Eu me aproximo de qualquer jeito da comunhão. Eu não falo nem de pecado, comungar em pecado mortal. Não falo nem disso. Eu falo que não existe o desejo de dizer: hoje eu quero encontrar Jesus. Hoje é domingo, eu quero encontrar Jesus. O desejo dos discípulos de Emaús que disseram: permaneça conosco. Esse grito, essa oração dos discípulos de Emaús deve ser a nossa oração. É interessante que Jesus ele faz de conta que vai continuar o caminho, mas ele diz: permanece conosco. Sabe por quê que eles falaram isso? Porque eles estavam com medo da escuridão que ia chegar. De alguma maneira eles experimentaram que Jesus era o sol, o coração deles arderam, Jesus era o fogo. Aí de repente vai anoitecer de novo. Nós não queremos as trevas. Jesus fica conosco. Fica com a gente aqui. E era o que Jesus queria escutar. Era o que Jesus esperava. Esse desejo profundo de dizer: fica conosco, Senhor, vem entrar aqui na nossa casa. Se em cada missa nós fizermos isso, a nossa comunhão com Jesus vai sendo comunhão frutuosa, e eu vou me tornando uma pessoa melhor todos os dias, não ao contrário. Parece que o tempo vai avançando, eu vou ficando pior. Mas a comunhão deve nos transformar. Diga para o seu irmão: você vai ser transformado hoje, pelo fogo que sai do coração de Jesus. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Vai ficando de pé. Neste teu altar somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Sarça que só queima, sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Como é que é? Neste teu altar somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. 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 Diga, foi a tua presença. Foi
diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Nós não vamos sair daqui frios, tristes, porque o fogo do Espírito Santo vai nos tocar. O mesmo fogo que veio sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Queridos irmãos, não deixe a graça passar. É o Kairos, é o tempo de graça. Erga seus braços e diga ao Senhor: vem, Senhor, me queimar novamente pelo fogo do teu Espírito Santo. Não queremos sair daqui frios, não queremos, não aceitamos mais a vida fria, o coração gelado, o coração triste. Nós queremos ser cristãos inflamados pelo fogo do teu Espírito Santo. Vai soltando a sua voz. Presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos Em te perseguir, de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. como é que é? De novo. Agora você vai pedir ao Senhor o desejo dele, o desejo de Deus. Você vai dizer: permanece conosco, Senhor. Eu tenho Permanece medo conosco, Senhor. das trevas. Permanece conosco, Eu tenho Senhor. medo, talvez, da minha vida, quando eu Fica sair conosco, daqui e Senhor. voltar para a minha realidade. Porque Jesus, ele vai passar aqui no nosso meio, mas ele quer encontrar um terreno bom, Permanece um coração que deseja que ele venha. Vai dizendo: eu desejo que tu venhas, Senhor. Vem, Senhor Vem, Jesus. amado. Vem, permaneça conosco. Vem entrar na casa do nosso coração. Vem entrar na casa, Senhor, do nosso lar. Vem queimando tudo aquilo que não vem de ti. Vem queimando, Senhor, a causa da tristeza. Coloque na fogueira do Espírito Santo também todo tipo de droga, a pornografia. Coloque isso no fogo, nas labaredas do fogo. Coloque também a droga química. Senhor Jesus, Coloque tudo, porque quando ele passar aqui, vem, Senhor, morar em mim. tudo será transformado. E vai dizendo para Jesus: vem, Jesus, vem, Vem, Jesus. vem, Jesus, vem passar no nosso meio, Senhor. Vem, Senhor, como labaredas de fogo, vem aquecer mais uma vez a nossa alma, o nosso coração. Vem ficar conosco, Shiriandalamari cantaralamara. Erga seus braços. Sarça que só Shiri cantaralamari. não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir.
estamos aqui. Vocês, sarça. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Estamos aqui, Senhor. Aqui. Foi a tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir Até te encontrar. Até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Nós queremos propagar esse fogo. Põe a mão na pessoa que está do seu lado. Reza por ela. Propague o fogo. O seu coração está inflamando. Então inflame também o seu irmão. Abençoa meu irmão, a minha irmã. Talvez, Senhor, esteja desanimada, triste. Vem fortificando esse meu irmão. Vem salvando das trevas. Por isso vai tocando, Jesus. Vai derrubando toda a barreira. E obrigado, Senhor, porque Tu estás fazendo uma obra transformadora em muitos corações. Correntes quebradas, muros sendo derrubados. Obrigado, Senhor. Vai rezando pelo seu irmão. Isso, Senhor, vai queimando também a sua inteligência. Que ele possa pensar como Tu pensas, que ela possa pensar como Tu desejas, Senhor. Vai queimando também o seu coração. Talvez o seu coração foi pisoteado, os seus sonhos foram destruídos pela pandemia. Vai quebrando, Jesus, o coração duro, gelado. É o momento, Senhor, que nós desejamos que Tu venhas e venhas como um fogo transformador. Te pedimos também, Senhor, os corações, Senhor, que estão aprisionados no medo, o medo que paralisou,
O medo, Senhor Jesus, que ainda hoje impede tantos irmãos e irmãs de darem passos na sua vida. Nós te pedimos, Senhor Jesus, vem libertar esses corações, Senhor, deste medo, Senhor Jesus. O medo, Senhor Jesus, que é como uma assombração. O medo, Senhor Jesus, que é como uma capa que está constantemente 24 horas, Senhor, aprisionando os seus filhos e as suas filhas. Senhor Jesus, vem queimar. Senhor Jesus, vem tocar. Vem libertar, Senhor, os corações dos seus filhos, Senhor, que subiram, Senhor, que estão vivendo esse tempo de graça, desse Kairos, Senhor Jesus. Pedindo e suplicando que o Senhor venha queimando, que o Senhor venha aquecendo, que o Senhor venha libertando os seus filhos. Ele está aqui no meio de nós. Olhe para Jesus aqui. Aplauda Ele. Foi a tua presença